meu povo, e voltamos com a história da minha vida. Parece aquelas chamadas, né, de programa, né? História da minha vida. Então é mais ou menos isso. Você está no arquivo confidencial. Sério? Continuar. Quando eu estava lá, em 2008, na Faculdade de Educação Física, e fazendo terapia ocupacional, e dando aula, e também fazendo aula de dança, que eu não sei como até hoje. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Eu dava conta de tudo aquilo. Eu tinha carro, gente, graças a Deus. Acho que é por isso que eu dava conta. Porque era uns trajetos longe, gente. Você não conhece Curitiba? Eu dava aula, fazia aula ao ATF, fica no centro. Aí eu fazia aula também lá no Politécnico, que é no Jardim das Américas. Aí eu fazia aula no HC, no Hospital de Clínicas, que era lá no Alto da 15. Dava aula no Xaxim, dava aula no Capão Raso, então, e Campo Comprido. Tipo assim, tudo longe. E, gente, eu não sei. Hoje eu queria ter aquela habilidade que eu tinha daqueles anos atrás, que eu não sei como eu fazia caber tudo na minha semana. Era corrido pra caramba. Eu só lembro que pra faculdade eu acordava a estudar 4h30 da manhã, porque era o horário que eu tinha. Aí eu fazia aula de dança também no Alto da 15, no Batel e no Água Verde. Tipo, era todos os bairros de Curitiba. Gente, eu sou um mapa ambulante de Curitiba, porque realmente eu andava pra caramba, eu sei nome de rua, tudo que é lugar. E aí, gente, estava lá na faculdade, feliz da vida, né, realizando isso 2008, né, tinha passado já pelo primeiro período, 2009, ainda fazia muita aula de dança, eu parei de fazer aula de dança, então eu comecei quando estava em 2003, comecei a estudar a dança mesmo, vamos dizer assim, né, fazendo aula todos os dias, empenhar, foi 2003, né, então 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, né? Então eu já tinha 6 anos de experiência aí, né? 6 anos de bastante prática, então eu já estava me sentindo bem preparada para dar aula. Aí dentro da faculdade tinha... Aí já era 2009, né? Já estava no segundo período ali. Eu ainda dava aula em escolas, já tinha passado por outras experiências também, em outras escolas. 2010, mais ou menos, eu comecei a dar aula no Colégio da Polícia também, que eu estudei lá, então tinha contato, acabei começando a montar um projeto, que era o projeto do jornal, que eu falei pra vocês. Comecei a dar dentro da escola. E já vou contar o que aconteceu a partir de 2009, que me fez mudar completamente a minha mente. Dentro da UTFPR, funcionava um projeto da Caixa Econômica com a Confederação Brasileira de Ginástica, que era um projeto que achava talentos para ginástica artística e ginástica rítmica. Dentro da UTFPR funcionava mais ginástica rítmica, né? Então, assim, lembrando que Paraná, Federação Paranaense de Ginástica, né, uma das federações mais fortes de ginástica, né? Porque a Confederação de Ginástica funcionou aqui, né? Depois que foi para Aracaju, né? Então, assim, o Paraná sempre foi um celeiro, né, de ginastas, né? E aí eu te falo, daí começou a surgir meu interesse pela Rússia, que me aproximou da técnica Vaganova. Foi através do projeto, foi através da ginástica rítmica que eu tive essa aproximação. Na ginástica rítmica, todo esse ensino, lembrando que na ginástica rítmica também a Rússia é um país de referência, né, de trabalho, né, as ginastas russas se destacam absurdamente, né, então assim foi ali que eu comecei a ter essa admiração pela Rússia e comecei a me aproximar. Voltando ao projeto da Caixa, da Confederação Brasileira, eu era ainda estudante, né? Me ofereci para fazer tipo um estágio para ajudar, porque eles treinavam lá durante toda a manhã, as meninas da ginástica, né? Tinha aulas lá. E eles faziam aula de balé, só que quem dava aula de balé era uma própria técnica da ginástica. E eu fui assistir, eu falei assim, posso assistir uma aula de balé? Fui assistir a aula de balé. Quando eu assisti, eu falei, puxa, não tá bom isso aí, né? E eu, sempre honesta e boca dura, falei, olha, tem algumas coisas meio equivocadas aí da aula de balé, mas eu posso vir te ajudar se você quiser. Você minha área não é tão experiência em balé clássico,
Mas se você quiser vir ajudar, se você tiver... E legal a faculdade que é justamente isso, todo mundo te coloca pra frente, pra você aprender, pra ensinar, pra ajudar, todo mundo, sabe, é pacífico demais essa relação, né? E aí eu me ofereci pra ajudar, eu achei até que no primeiro momento não iam querer essa ajuda, e aceitaram, e já na mesma semana eu comecei a dar aula de balé pras meninas, estava lá e dava aula de graça, né? Então, assim, encaixei mais isso na minha agenda, mas pra mim seria uma boa experiência. E olha como tudo tem retorno quando você se oferece a ajudar a fazer alguma coisa, né? Gente, lembra, se eu contar, eu resumi aqui as escolas que eu dei aula antes disso, porque eu comecei a dar aula já em 2005, né? Então, 2005. Então, eu resumi, porque eu passei por várias escolas, assim, dando aula, tanto escola de dança, quanto escola, aula particular, quanto projetos. Eu pegava tudo que via pela frente, realmente, para ter experiência. Então, a minha rotina era bem pesada mesmo, assim. E aí, nessa época, eu comecei a encaixar essas aulas de balé, dava aula duas vezes na semana para essas meninas, no final da tarde, porque nos outros dias eu já trabalhava em outro lugar. E 2, 3 meses dando aula para essas meninas, né? A coordenadora, né, do curso e coordenadora do projeto da Caixa, né, que também era vice-presidente da Federação Paranaense de Ginástica, falou assim, ó, tem uma vaga para monitor de ginástica aqui tem uma pessoa que vai sair e eu queria ver se você quer assumir essa vaga. Eu, bem honesta, falei, querer, eu quero. Falei, a questão é que eu não entendo nada de ginástica, né? O que eu tenho de experiência é o que eu vi aqui em 2 meses. Eu nunca fui ginasta, não tenho experiência com ginástica, só tenho experiência com balé, né? E a minha vida é isso, eu não tenho experiência de ginástica. Né? Falei, ó, mas é assim, foi aí que tudo mudou. Falei, a Adriana mudou a minha vida nessas coisas. Ela me fez enxergar que professores, na verdade, estudam para ser professores, não precisava ter sido ginasta para trabalhar com ginástica. Eu também imaginava, porque eu vim da dança, e na dança a gente tem muito essa visão de que para você ser professor de balé, você precisa ter sido bailarino, você precisa ter essa visão. E aí na ginástica eles me aceitaram de um jeito assim, não, você precisa aprender a ser professor. Então o programa de ensino está aqui, você vai começar a estudar esse programa, você vai começar a fazer uns cursos de ginástica para você começar a trabalhar. Você está aqui para aprender também, né? Nós vamos investir em você está aqui para aprender, e também para você contribuir aí com o teu trabalho. Então, assim, eu já tinha uma boa base de dança, né? Para conseguir trabalhar, né? Pelo menos, assim, às vezes no começo eu até lembro, as minhas aulas eram muito mais puxadas para balé, puxado para base, assim, do que realmente ginástica. Mas a confederação, sou eternamente grata à Federação Paranaense de Ginástica, e a confederação que eles investiram em mim nessa época, né, como monitora. Então, eles me mandaram fazer cursos, né? Eu fiz curso em Londrina, fiz um curso que tinha aqui em Curitiba mesmo, de uma escola fortíssima de ginástica. Me mandaram também para Aracaju, que a Seleção Brasileira de Ginástica estava lá, me mandaram para Aracaju para fazer curso lá, aprender com diversos técnicos. Inclusive, foi onde eu comecei a me interessar, porque na ginástica naquela época tinha uma técnica que era da Bulgária, né? Então, assim, a verdade, a ginástica sempre teve muita relação com esse trabalho da Bulgária, Bielorrússia, né? Então, assim, isso acabou me aproximando, me interessando pelo trabalho de preparação física primeiro dessas crianças, porque a ginástica é muito forte. E eu comecei a pesquisar sobre o balé na Rússia, né? Porque eu pretendia ir para a Rússia já nessa época, conhecer tanto a ginástica rítmica quanto o balé lá, e eu comecei a ver que a preparação física era a mesma dos dois, né? Então, assim, eu comecei a ver que era um pouco diferente do que eu estava convivendo na dança e do que eu ouvia algumas coisas na dança, né? Eu falei, poxa, peraí, a Rússia trabalha de um jeito diferente. Foi aí que começou a me acender uma luz, mas bem abstrato ainda, bem abstrato mesmo. E eu passei nesse projeto da Caixa por uns 2 anos, acredito, foi mais ou menos uns 2 anos que eu fiquei nesse projeto da Caixa, onde eu realmente aprendi muito, comecei realmente a ser técnica de ginástica ali dentro, né, com muito estudo, porque eu não tinha prática no corpo, mas eu comecei a aprender sobre maestria de aparelho, da teoria para treino mesmo. Então, assim, eu entendia que eu não precisava fazer perfeitamente, mas eu tinha que saber ensinar os meus alunos a fazerem perfeitamente. E eu tinha colegas de trabalho que já tinham sido ginastas, que trabalhavam nesse projeto da Caixa também. E era muito legal essa troca de experiência que a gente tinha, e um ajudava o outro. Isso foi muito legal mesmo, sempre esse acolhimento que eu tive deles. Mesmo sendo da ginástica, eles me trataram sempre com muito respeito, me ensinaram muito. E também, assim, em todo momento, tudo que eu falava, que eu ensinava,
né, não era questionado assim, porque você não foi ginasta, ou coisa assim, coisa que nem acontece na dança, né? Realmente assim, não, essa menina tá estudando pra isso, ela sabe o que tá falando, né? Então é isso, né? Se eu falasse algo equivocado, lógico que eles iam me corrigir de um jeito, acho que muito amigável, mas isso, graças a Deus, nunca aconteceu, né? Então, era bem legal essa experiência que eu tive nesse período. E aí, essa oportunidade que eles me deram e a forma como me fizeram ver que era possível ser professor, mesmo ter sido bailarino, foi que me acendeu. Eu falei assim, poxa, eu ainda tinha muito medo nessa época de abrir uma escola de dança e tudo isso ser criticada, porque eu pensava que de dança, para me trabalhar realmente com dança, eu dava aula em escolinhas, coisas assim, mas eu sempre achava que eu não poderia desenvolver muito na dança, porque eu não tinha uma grande carreira de bailarina, sabe? Porque a gente vê muito isso na dança. E aí eu comecei a ver, poxa, é possível sim, se na ginástica isso é aceito, por que no balé não, né? E aí eu falei assim, eu vou começar a quebrar isso. Eu falei assim, e ali já era 2010, né, mais ou menos, foi quando eu comecei a pensar em sair do projeto da Caixa, mas eu só saí realmente no começo de 2011, foi quando eu abri a minha primeira escola de dança, que daí eu vou chegar nesse assunto para depois. Mas nesse processo aí, eu dei aula em um monte de lugar, eu dei aula para um monte de gente, e eu já tinha aí de 2013 para 2011, né? Vamos contar aí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Já estava... Tá certo isso? 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 10... Então, eu já tava com 9 anos de estudo na área de dança aí, né? A aprofundar. Então, tipo assim, gente, não é pouca experiência. Não, ela começou a dar aula. Eu comecei a dar aula realmente no segundo ano, mas eu já tava com uma bagagem bacana, dando aula aí, estudando e correndo atrás, e fazendo curso aqui, fazendo curso ali, né? Fez aula com diversos professores, mas eu nunca fui uma grande bailarina. Eu dançava, assim, em espetáculo, dançava, fui para alguns festivais, até ganhei algumas premiações como bailarina, né? Mas, assim, festivais, assim, que... normais, né? Nada muito, assim, coisas... Mas eu realmente comecei a focar... Nessa época da faculdade, eu comecei a focar muito em ser professora, em ser uma boa professora e estudar, né? E eu adorava me envolver em grupos de estudo e tudo mais, certo? E aí, em 2011, eu ainda estava na faculdade e eu resolvi abrir minha primeira escola de dança porque eu queria que meus alunos evoluíssem. Eu sentia que nas escolas eu não estava evoluindo do jeito que eu queria. E aí eu comecei realmente a investir pesado para abrir a minha primeira escola de dança. E fica pro próximo vídeo, tá bom?